Antes do tempo, antes do mundo, antes da primeira estrela brilhar no vazio, existia apenas a glória de Deus e a ordem perfeita dos céus. Ali não havia dor, não havia dúvida, não havia silêncio. Havia luz, som e um propósito claro. Milhares e milhares de anjos viviam em completa harmonia, cada um criado não por acaso, mas por um desígnio divino. Cada um tinha um papel, uma função, uma beleza única e própria, e entre todos eles havia um que se destacava de uma forma quase indescritível. Seu nome era Lúcifer, que significava portador da luz, e ele fazia jus a esse nome. Sua presença parecia iluminar tudo ao seu redor. Seus passos eram suaves, suas palavras tinham peso e sua aparência refletia a própria perfeição. Ele não era apenas mais um anjo, ele era um símbolo de brilho, sabedoria e esplendor. Ele caminhava entre as hostes celestiais com honra, sempre cercado de admiração por todos. Mas o que começa em admiração pode, lentamente, se transformar em envaidecimento. No início, o orgulho não era um grito alto, era apenas um sussurro. Não chegou com força total. Era uma ideia pequena, quase imperceptível. Ele começou a admirar a sua própria luz mais do que a fonte da luz. E, sem perceber, ele desviou os olhos daquele que o havia criado. O brilho, que deveria apontar para Deus, começou a apontar para si mesmo. E o coração, que deveria ser cheio de gratidão, começou a ser preenchido por um desejo insaciável. Ele desejou mais. Não apenas um pouco mais. Ele desejou tudo. Ele queria o centro das atenções. Ele queria o trono. Ele queria ser o mais alto de todos. E, em seu coração, nasceram pensamentos perigosos. Por que não eu? Por que não ser maior? Por que não governar? Enquanto o céu continuava em sua harmonia perfeita, uma ruptura silenciosa estava em gestação. Lúcifer começou a se aproximar de outros anjos, não com força bruta, mas com ideias sutis. Não com gritos de guerra, mas com promessas de grandeza. Ele falava sobre liberdade, autonomia, sobre o potencial que eles tinham. Ele fez exatamente o que todo enganador faz. Plantou a semente da dúvida, e onde a dúvida nasce, a rebelião encontra solo fértil para crescer. Muitos anjos permaneceram fiéis, inabaláveis em sua lealdade, mas alguns, seduzidos por suas palavras, o seguiram. E com isso, o peso do que estava para acontecer se tornava cada vez mais iminente. O confronto que se seguiu não foi sobre força física, foi sobre autoridade. O arcanjo Miguel se levantou em defesa da ordem e da verdade divina. Não foi uma guerra de espadas ou gritos, mas uma guerra de decisão, de lealdade. Naquele momento, a realidade ficou clara como cristal. Nenhuma criatura, por mais brilhante que seja, pode ocupar o lugar do Criador. E então ele caiu. Não foi apenas uma queda física, de um lugar alto para um lugar baixo. Foi uma queda de essência, de honra, de identidade. A luz que antes o rodeava se rompeu em 1000 pedaços. O esplendor que ele possuía se apagou completamente. E os céus, que antes eram seu lar, fecharam suas portas para ele para sempre. Ele perdeu o que jamais poderia recuperar. E ele desceu. Desceu não como um rei conquistador, mas como alguém que perdeu absolutamente tudo. Mas o ódio tomou o lugar do luto. A revolta tomou o lugar da dor. E ele escolheu um novo caminho. Se não podia governar o céu, ele tentaria destruir aquilo que Deus mais amava na terra. Na terra, o mundo ainda era jovem. O jardim do Éden era puro, intocado. A humanidade, representada por Adão e Eva, era inocente. Foi ali,
naquele cenário de perfeição que ele decidiu agir e, novamente, não com força, não com ataques visíveis, mas com as mesmas ferramentas de sempre: palavras e dúvidas. Será que Deus realmente disse isso? A semente da dúvida foi plantada e a desobediência floresceu logo em seguida. A partir daquele momento, algo mudou fundamentalmente na humanidade. A história, que deveria ser de comunhão e paz, passou a carregar o peso da dor, da perda, da guerra e do silêncio. E ele se tornou um observador ativo, um incentivador do caos. Ao longo dos séculos, reis foram tentados em seus palácios. Povos inteiros foram enganados por ideologias destrutivas. Homens bons e justos foram confundidos, levados a questionar suas próprias convicções. Mas Deus não abandonou sua criação. Profetas se levantaram. Vozes de esperança ecoaram no deserto. Advertências foram dadas repetidamente. E mesmo assim, a humanidade tropeçava e caía, de novo e de novo, até que depois de um longo período de silêncio, os céus se abriram novamente. A verdadeira luz desceu. Jesus nasceu. A luz que Lúcifer perdeu. Veio habitar entre os homens. E ali, no meio da poeira da Galileia, a batalha real começou. Mas não foi uma batalha travada com espadas e exércitos. Foi uma batalha travada com amor, sacrifício e verdade. Lúcifer tentou deter essa luz. Tentou confundir Jesus no deserto. Tentou destruí-lo através dos homens. E falhou em todas as tentativas. Na cruz, o que parecia ser a derrota final foi, na verdade, a vitória definitiva. O império das sombras começou a ruir. O poder do engano começou a se quebrar. A morte, sua maior arma, perdeu a sua força. E o fim dessa longa história já está escrito. Ele será derrotado. As trevas não governarão para sempre. A mentira não permanecerá de pé. O trono que ele tanto cobiçou nunca foi dele. A glória que ele tentou roubar nunca foi dele. E o final nunca será dele. E o que sobra dessa história toda não é uma mensagem de medo. É um aviso de que até o mais brilhante pode cair, até o mais honrado pode se perder. E tudo começa no coração. Porque não foi uma espada que derrubou Lúcifer, foi o orgulho. E a última lição dessa história ecoa através dos tempos, mais forte do que qualquer grito. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, esse será exaltado. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!